A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês, amém? Podem se assentar. A pastora Patrícia já orou pelas ofertas? Amém, glórias a Deus. Só queria dizer que essa passagem que a pastora Patrícia citou aqui, é uma passagem que Deus tem falado muito conosco. Durante muito tempo eu acreditei que a tradução correta era: tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças. Mas eu tenho entendido, por diversas traduções bíblicas e estudos, e também pelo Espírito, que, na verdade, esse texto está dizendo o seguinte: tudo aquilo que vier à sua mão, faça com toda a sua força. Porque depois, quando nós estivermos na sepultura, lá não vai haver mais tempo para que nós possamos trabalhar e principalmente servir ao Senhor. Porque a palavra de Deus, ela não se contradiz. A palavra de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Quem aqui já deu toda a sua força para Deus? Eu conversava com uma pessoa há 2 semanas exatamente sobre esse texto bíblico, e aquela pessoa dizia assim para mim: porque eu durmo 8 horas por dia. Todos os dias eu boto o meu despertador e tem que ser 8 horas, eu não abro mão. Pode chover o que for acontecer, eu não abro mão. Eu ouvi, porém, lá dentro de mim, eu já tenho um entendimento um pouco diferente em relação a isso. A minha vida está totalmente nas mãos do Senhor. Haverão dias que eu vou conseguir dormir 8 horas e talvez até vou dormir mais, se Deus assim permitir. Mas haverão dias que, por causa da vontade do Senhor, eu vou ficar sem dormir. E isso não vai ser um peso para mim. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que espera no Senhor subirá como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus consegue fazer com que uma hora de sono se multiplique em 10, porque Ele ainda é o Deus do impossível. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Estejamos atentos, né? É importante a gente estar na presença de Deus e principalmente para estudar a palavra de Deus. Eu ministrei nesta quinta-feira também. Eu estou fazendo um estudo bíblico também na casa de um casal aqui perto, e a palavra que Deus me deu foi o Salmo número 1. Bem-aventurado o homem, né, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então, bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, o homem que tem prazer de estudar a Bíblia, tem prazer de meditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus também diz no Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, quando estamos em união, Deus abençoa. E quando meditamos na palavra de Deus, Deus também abençoa. Então, imagina você estar junto em união com irmãos e ao mesmo tempo estudar a palavra de Deus. É bênção dobrada, é ou não é, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Glórias a Deus. Na nossa reunião de líderes, ainda essa semana, ali o Senhor já vinha sinalizando para um novo tempo, em que provavelmente nós teremos cultos com menos tempo de duração. E já aconteceu que durante o louvor aqui, o mover do Espírito fez com que aquilo que a gente fazia em 1 hora se transformasse em 30 minutos. Então é só o Espírito Santo que faz isso, né? Ele diz lá em Daniel que ele muda as estações, ele muda os tempos e as épocas, ele estabelece reis e ele destitui reis, porque ele está no controle de tudo. Amém? Abra sua Bíblia então. Quero dizer para vocês aqui, todos são da casa, né? Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham pela internet também, é uma alegria ter vocês aí conosco. Então,
Deus tem uma mensagem para nós na noite de hoje. E Deus sempre fala, já está falando, né? Usou ali a minha pastorinha, minha esposa predileta, pastora Patrícia, para trazer essa mensagem poderosa. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Hoje tem até 2 copos de água aqui para mim, né? Vinde as águas, não pode faltar água. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10. Tudo certinho aí, Darlan? Nosso guerreiro. Todo mundo achou? É molezinha, né? Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 10, é muito fácil e muito bom. Então a gente vai começar a ler, vamos começar do 1 mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1, diz assim: chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não levei ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nelas seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. E se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens. Eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como ou com o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer, pois não são vocês que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Amém? Glórias a Deus. Agora abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Do versículo 24 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 24, eu vou ler
até o 34. Atos 20 e 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vocês, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, aquela que é poderosa para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram o que me era necessário e aos que estão comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer aos enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Glórias a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez poder compartilhar a tua palavra. Nós te damos graças pela doce presença do teu Santo Espírito, que sempre tem se feito presente no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós reconhecemos que tu és o presidente, tu és o pastor, tu és o diretor, tu és o dono, tu és o líder, tu és o guia, tu és o maestro, tu és o ministro, tu és o proprietário, tu és o dono deste ministério, o dono das nossas vidas. E nós, mais uma vez, nos colocamos diante do teu trono, tão somente como vasos de barro, para que a excelência e o poder seja do Senhor e não nosso. Toma as nossas vidas em tuas mãos e ministra a tua noiva tudo que o Senhor tem preparado para esta noite, desde a fundação do mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Muito bom ver algumas carinhas aqui hoje à noite. Eu não sei porque vocês não conseguem estar sempre presentes, mas Deus sabe o porquê de cada um. Isso não compete a mim, compete a Deus, né? E a você. Então, o que Deus tem nos ensinado é que todos nós somos livres. Somos livres e precisamos aproveitar essa liberdade para que através dos nossos gestos, atitudes, palavras e ações possamos glorificar o nome de Deus. Às vezes, nós glorificamos mais a Deus quando estamos nas nossas casas, cuidando de um cônjuge, muitas vezes enfermo, cuidando de um filho, cuidando de uma criança, até mesmo socorrendo alguém na sua necessidade, ajudando um pai, ajudando uma mãe, do que necessariamente aqui na casa de Deus. É claro que é a vontade de Deus que nós possamos congregar. A palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Porque, como foi dito antes, a palavra de Deus ela não se contradiz. E o Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a vontade de Deus é que nós possamos estar juntos.
A igreja só é igreja porque nós, de tempos em tempos, nos unimos. E quando nos unimos, nos tornamos um corpo, nos tornamos uma igreja. Não tem como ser corpo, não tem como ser igreja isolado. Diga-se de passagem, Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu sempre digo, nós só podemos e devemos nos isolar quando há um motivo para isso. Existem momentos na nossa vida que estamos feridos, extremamente machucados e com uma necessidade extra de vivermos um período de solitude. Pastor, o que é um período de solitude? Período de solitude é um período de reclusão, quando muitas vezes nós sentimos a necessidade de estar a sós somente com Deus. É aquilo que a palavra de Deus diz quando Jesus disse para Marta: Maria escolheu a melhor parte, ao qual não lhe será tirada. Qual era essa melhor parte? A melhor parte que Maria havia escolhido era estar aos pés de Jesus, era estar com Jesus. Então, de tempos em tempos, Deus promove para nós um tempo de solitude, um tempo de estar a sós com Deus, estar a sós com Jesus. E esse tempo é extremamente necessário. Então, nós precisamos, acima de tudo, estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. E estar atentos também às nossas necessidades fisiológicas. Porque, como já dizia Charles Chaplin, não sois máquina, homens é que sois. Então nós precisamos respeitar os nossos sentimentos, precisamos respeitar as nossas emoções, precisamos compreender o momento que cada um de nós está vivendo. Uma coisa que eu aprendi com um pastor coach é que nós precisamos aprender a nos conhecer. Tão importante quanto conhecer a Deus é eu conhecer a mim mesmo. Cida, pastor, por que eu preciso conhecer a mim mesmo? Porque é tão importante conhecer a mim mesmo? Porque eu não sou uma máquina. Eu sou um ser humano e esse ser humano tem limitações. E se eu não conhecer as minhas limitações, eu poderei incorrer no erro de ultrapassar os meus limites. E se eu ultrapassar os meus limites, eu poderei me machucar de forma terrível. Já dizia aqui os italianos, aqui em Nova Trento, os descendentes de italianos, de pian pian se va l'antan, forte se va la morte. De pian pian, devagarzinho, devagarinho, como diz aqui os descendentes açorianos. Então, se você anda devagar, respeitando os seus limites, andando dentro de uma cadência que precisa ser a cadência do Espírito, você não vai se machucar. Respeitando os sinais, porque Deus é Deus de sinais. Assim como no trânsito existem as placas, existem os sinais para nos orientar. Quando nós respeitamos os sinais do Espírito, porque o Espírito fala através do nosso próximo, ele fala através dos profetas, ele fala através dos apóstolos, ele fala através da natureza, ele fala através dos passarinhos, Jair. Até através dos passarinhos ele fala através de um cachorrinho. Basta que estejamos atentos, porque Deus fala o tempo todo. O tempo todo ele está falando. E Deus está falando nessa noite que nós precisamos respeitar os limites do nosso corpo. Quando eu comecei a trabalhar na empresa que hoje eu represento, a primeira convenção que eu fui participar, eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra com a doutora Lúcia Alvarenga. Doutora Lúcia Alvarenga, ela é uma sonoterapeuta, uma especialista no sono. Ela é da cidade de Brasília. E a doutora Lúcia, naquele dia, ela conseguiu
esclarecer algo que era uma dúvida minha de muito tempo. E a dúvida era: quantas horas de sono é necessário para que uma pessoa possa dormir de forma eficaz? E ali nada mais justo do que uma autoridade. Não era uma pessoa qualquer, mas era uma autoridade. Doutora Lúcia, uma sonoterapeuta, uma especialista no sono. E ali ela desvendou o mistério que eu já havia escutado de outros médicos, de outros profissionais que não eram especialistas. E porque não eram especialistas, passaram informações um pouco que limitadas, eu diria assim. Mas agora, ouvindo de uma especialista, eu pude entender o que é de fato o certo e o correto, para que eu possa respeitar o próximo. E ali a doutora Lúcia explicou que existem 3 classes de pessoas. Existem os grandes dormidores, os médios dormidores e os pequenos dormidores. Os grandes dormidores têm uma necessidade de dormir de 8 a 10 horas de sono por dia. Meu Deus, pastor, tudo isso? Tudo isso? Mas não é demais? É genética. É genética. Tem pessoas que precisam dormir de 8 a 10 horas de sono por dia. Mas é demais! Mas é genética. A pessoa nasceu assim. Ela não tem culpa. Então eu preciso respeitá-la. Amém? Existem os médios dormidores. Os médios dormidores necessitam de 6 a 8 horas de sono por dia. É a necessidade dele. Se ele dormir de 6 a 8 horas, para ele é o suficiente. E existem os pequenos dormidores, que necessitam de 4 a 6 horas de sono dia. Então, nós precisamos conhecer o nosso organismo. Se eu for um pequeno dormidor, até 6 horas de sono será o suficiente para mim. Principalmente se eu tiver um desses colchão que o pastor viu. Foi só uma brincadeirinha. Mas se eu for um médio dormidor, eu vou precisar de 6 a 8 horas. Agora, se eu for um grande dormidor, eu vou precisar de 8 a 10 horas. Então eu preciso conhecer os meus limites. Porque se eu não conhecer os meus limites, eu poderei extrapolar. Como eu falei aqui, agora há pouco, Deus tem poder para fazer com que 2 horas de sono se transformem em 10. Eu já tive essa experiência várias vezes. Já teve noite que eu não dormi e o Espírito Santo multiplicou as minhas forças. E é como se eu tivesse dormido. É incrível. É possível? É. Mas isso precisa ser uma ação do Espírito. Eu preciso estar debaixo de um mover do Espírito. Porque se eu fizer isso na força do meu braço, o meu corpo vai pifar. Agora, quando há um mover do Espírito, fica tranquilo. Deixa Deus te conduzir, irmão. Amém? Eu preciso ser 24 horas conduzido, dirigido, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Há quem diga que até para atravessar a rua, nós deveríamos perguntar ao Espírito Santo: eu posso ou não posso? Devo ou não devo? Isso é estar debaixo do governo de Deus. Quando a palavra de Deus diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu estou dizendo: Deus reina sobre mim. Quando eu tenho o reinado de Deus sobre a minha vida, cada passo meu deve ser orientado e governado e dirigido pelo Espírito de Deus. Amém? Quando Jesus Cristo chega num determinado momento do seu ministério, ele toma a decisão de montar a sua equipe. Jesus sabia muito bem que, como diz o adágio popular, aquele que anda, caminha, aquele que anda, corre, mas aquele que anda sozinho, ele caminha, mas aquele que anda em equipe, ele voa.
Uma pessoa que caminha sozinho, que se isola, que não tem muitos amigos, muitos relacionamentos, ela tem um passo lento, ao passo que aquele que tem muitos relacionamentos e aquele que consegue formar uma equipe, ele consegue voar como uma águia. Jesus sabia muito bem que para que a sua missão pudesse ser concluída com êxito, ele precisava formar uma equipe. E para isso, ele chamou 12. Por que 12, pastor? Porque 12, didaticamente, pedagogicamente, é o melhor número para se trabalhar em equipe. 12 é o número das 12 portas de Jerusalém. 12 foi o número da quantidade de espias que Moisés enviou para espiar a terra prometida. 12 foram a quantidade das pedras que Josué tirou do Rio Jordão ao atravessar o Rio Jordão em direção a Canaã. 12 era a quantidade dos filhos homens de Jacó, representando as 12 tribos de Israel. O número 12 na Bíblia não é um número qualquer, é um número que representa governo, ele representa a totalidade, a perfeição no reino dos céus. E é por isso que Jesus tinha a visão do modelo dos 12. Jesus, para concluir com eficácia a sua missão na terra, ele sabia que precisava de 12 ao seu lado. E ele escolheu 12 homens para que pudessem expulsar os demônios e curar toda sorte de enfermidade. Quando Jesus forma a sua equipe de apóstolos, e a palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Todos nós podemos nos tornar verdadeiros apóstolos, porque apóstolo é aquele que é enviado para uma missão. Todos nós fomos chamados para o envio. Deus não forma discípulos para ficar de braços cruzados assistindo um culto no domingo à noite. Deus forma discípulos para que sejam enviados. Não faz sentido eu vir participar de um estudo bíblico, de células, de mentoria, de cultos, apenas para nada. Não, Deus nos capacita, Deus nos instrui, Deus nos forma para que possamos ser enviados. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus quer te enviar, meu irmão. Ele quer te enviar, ele tem uma missão para você. E quando Jesus chama os seus 12, ele os envia de cidade em cidade, ele os envia de 2 a 2, com uma ordem. Ele disse: olha, pregai o evangelho, porque o reino está próximo. Em outras palavras, preparai o caminho do Senhor. E quando Jesus dá essa ordem, ele diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Essa é a missão da igreja: expulsar os demônios, curar os enfermos, anunciar o evangelho. Nós recebemos de graça o dom do Espírito, nós recebemos de graça talentos, nós recebemos de graça a vocação, nós recebemos tudo de graça e pela graça. A única coisa que não foi de graça foi o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus para Deus custou um alto preço. E porque para Deus custou um alto preço, nós precisamos, irmãos, dar até a nossa última gota de suor. E é por isso que eu digo, se for necessário perder noites acordado por amor a Cristo, atravessar verdadeiras vigílias por amor a Ele, eu me gastarei. Como disse Paulo, eu não tenho em nada a minha vida por preciosa, até que eu cumpra a missão, o chamado, a vocação que eu recebi do meu Senhor. Paulo estava totalmente rendido, subjugado à vontade do Pai. Para ele só havia um propósito, uma razão pelo qual ele existia.
Ele estava consumido por uma visão, ele estava consumido por um propósito. A vida dele era, e se tratava, em se desgastar e dar toda a sua força, entregar toda a sua alma, todo o seu entendimento por amor àquele que um dia foi capaz de sacrificar o seu filho unigênito por amor a ele e todo o seu povo. Porque Paulo era hebreu de hebreus, descendente da tribo de Benjamim. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Irmãos, quando eu leio esse texto está falando de dependência. Quando Jesus disse que ao enviar os seus discípulos, eles não deveriam levar muita coisa, não havia necessidade de levar ouro, prata, cinto, sacola de couro, alforje significa isso, não precisaria levar muitas túnicas ou muitas sandálias, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Jesus estava dizendo: não se preocupe, eu vou cuidar de vocês. Não se preocupe, eu vou vos alimentar. Não se preocupe, eu suprirei cada uma das suas necessidades. É isso que os textos estão falando. Não precisa. Muitas vezes, quando você vai fazer compra no supermercado, a vontade que dá, muitas vezes é que você possa comprar para o mês inteiro, como se fazia no passado. Mas por que muitas vezes o recurso que Deus te dá é só para fazer compra para aquela semana? Ou muitas vezes o dinheiro que Deus te dá é para fazer compras apenas para aquele dia? Por que, irmãos? Porque Deus deseja que nós tenhamos uma vida de dependência. Por isso na oração do Pai Nosso Ele já disse: o pão de cada dia nos dá hoje. A vontade de Deus é que para mim e para você é que nós possamos viver um dia de cada vez. Amém, irmãos? Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Pelas promessas, creio que sim. Amém? Aleluia! Mas por que se preocupar tanto com o futuro se ele ainda não chegou? Eu sempre digo, Satanás tem 2 estratégias para tentar paralisar a noiva do Cordeiro. Ou ele faz com que a tua mente fique presa no passado, e aí você se transforma num verdadeiro museu, arrastado pelo peso do passado. Ou você fica tão ansioso com o futuro que ainda não chegou, que aí você não consegue viver bem o seu presente. Então olha aqui para mim, irmão. Passado demais não é bom, e futuro demais também não é bom. Eu preciso aprender a viver o hoje. Amém? Hoje. Diga para o seu irmão: viva o hoje. Amém? Amanhã pertence ao Senhor. E viva o hoje, como diz a nossa querida amiga pastora, apóstola Joyce Meyer: desfrute da vida diária. Amém? Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. Esse é o segredo para mim e para você. Esse é o segredo, desfrutar da vida diária. Cada dia, irmão, cada dia que nós temos é um presente que Deus está entregando nas nossas mãos. Cada dia, Cida, Deus nos dá um novo dia, é uma nova oportunidade de ser feliz. Como dizia um grande marqueteiro no Brasil, Daniel Godry, o líder do marketing no Brasil: quando você vai para o trabalho, irmão, não diga: eu estou indo para a guerra, eu estou indo para a luta. Porque muitas vezes a gente fala assim, né? Eu estou numa guerra. Aí a gente fala: eu estou indo para a luta. A nossa mente já está tão contaminada com esse negócio, que aí a gente consegue transformar o nosso ambiente de trabalho numa guerra, numa luta, quando na verdade deveria ser uma diversão. Daniel Godry dizia: quando você vai para o trabalho, imagine que você está indo para uma festa. Coloque a sua melhor roupa, se perfuma, faz a barba, arruma o cabelo. Eu estou indo para a festa, mais um dia de trabalho. Irmãos,
Assim como você pensa na sua alma, assim é. Se nós começarmos a pensar que nosso ambiente de trabalho é uma luta, é uma guerra, é terrível, é difícil, assim será. Mas por que eu não posso começar a pensar que o meu trabalho é uma festa, que servir a Jesus é uma festa, que fazer a vontade de Deus é a coisa mais maravilhosa que tem nesse mundo? O apóstolo Paulo disse: olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, quer saber? Eu estou nem aí para mais nada, eu só quero cumprir o meu propósito, eu só quero realizar o meu chamado, o resto não importa. Aleluia! Ele era um cara apaixonado. E quando você está apaixonado por Jesus, irmão, olha, eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual eu abri mão de tudo, eu larguei tudo, eu deixei tudo, como diz aquela música, né, Jair? Eu queimei as carroças, né? E queimei o navio, eu queimei tudo, eu larguei tudo, eu só quero Jesus, eu quero é Deus, como diz aquela música do Thales, eu quero é Deus. Como é que é, amor? Aquela música que a gente cantava muitos anos atrás. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Tô nem aí, eu quero é Deus. Nós cantava essa música, irmão. Essa música é de um pastor carioca que ela explodiu de sucesso, entre aspas, na época que eu me converti. Aliás, há muitos anos atrás, e a gente cantava todo domingo no culto, era essa música. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Tô nem aí, eu quero é Deus. Aleluia. Vamos ensaiar ela para cantar um dia aqui e ensinar para os irmãos. 1900 antigamente. Aleluia. Glórias a Jesus. O que me chama a atenção aqui, Jesus disse: ide primeiramente às ovelhas perdidas de Israel. Irmãos, há uma chave de Deus aqui para nós nessa noite. Jesus quer conquistar o mundo lá fora, sim ou não? A vontade dele é que sejam feitos discípulos de todas as nações, povos, tribos e línguas, sim ou não? Mas primeiramente nós precisamos resgatar aqueles que entre nós, por algum motivo, esfriaram no caminho ou foram atingidos no meio dessa batalha. Precisamos descobrir e entender e saber como estão cada uma dessas pessoas. E se temos fracassado nisso, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê sabedoria, para que nós possamos ir, como Jesus disse, ir ao encontro de cada um dos nossos irmãos que, por algum motivo, tem se distanciado ou tem se afastado do caminho do Senhor. A vontade de Deus é que nenhuma alma se perca. Amém? Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Amados, Jesus está nos chamando para ir. Jesus está nos comissionando para a missão de ir e fazer discípulos. Essa missão, como foi pregado aqui, é para todos, sem exceção. Não é só para pastores, não é só para profetas, não é só para evangelistas, nem só para apóstolos e nem só para mestres. É para todos. Alguns vão nos receber, mas nem todos. E se alguns não nos receberem, Jesus já está dando aqui a dica: sacode o pó e continue a tua missão. Amém? E há aqui a promessa, a orientação de que temos que ser prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas.
Por que, irmãos, precisamos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas? Muito óbvio. Eu diria que o exército de Cristo na terra hoje é um exército de soldados feridos, como dizia uma música com esse mesmo tema. E porque nós estamos no meio de um exército de soldados feridos. Irmão Jair aqui é dentista, ele sabe muito bem que ele não vai conseguir, com êxito, fazer uma obturação num dente que está machucado, sem antes colocar uma anestesia. Se você mexe numa ferida sem anestesia, você causa uma nova ferida. Então nós precisamos, irmãos, da ajuda do Espírito Santo nesses dias, para que possamos ser clínicos, para que possamos ser certeiros, como aqueles atiradores de elite, que não desperdiçam bala e munição. Porque se nós não formos certeiros, pontuais nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos gestos, nas nossas ações, nós poderemos estar causando novas feridas naqueles que já estão feridos. E que Deus tenha misericórdia de nós. Portanto, precisamos ser prudentes como serpente. E simples, humildes como pombas. A humildade, irmãos, ainda é o maior ensinamento do Evangelho. Eu sempre digo que a humildade é a raiz do amor. Se para muitos o amor é o principal ensinamento do Evangelho, não existe amor sem humildade. Por isso precisamos voltar a ser simples, voltar à simplicidade, voltar à inocência, voltar ao primeiro amor, voltar à pureza, porque é com essa pureza, é com essa simplicidade, é com essa humildade que nós vamos conquistar e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E dentro dessa palavra humildade, que tem tudo a ver com a palavra dependência, eu queria lembrar aqui que o projeto de Deus para nós não é apenas a dependência, mas é a interdependência. Traduz para mim, pastor. O projeto de Deus para todos nós é que nós possamos depender de Deus, em primeiro lugar, da direção do Espírito de Deus para as nossas vidas, e que nós possamos depender do nosso próximo. A obra de Deus, o projeto de Deus para nós é: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Amém? Não tem como, irmãos, você tentar de outra forma. Nenhum de nós conseguirá. Por isso a palavra de Deus diz que Ele levantou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, até que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito, até que nos tornamos um com Cristo, com o Pai, assim como Cristo era um com o Pai. Para esse crescimento e amadurecimento na fé, nós precisamos uns dos outros e nós precisamos de Cristo. E isso só acontece com humildade. Sem humildade, ninguém conseguirá concluir com êxito a sua missão aqui na terra. Por isso Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrarei descanso para as vossas almas. Amém? Deus promete ainda que vai nos levar diante de governadores, vai nos conduzir diante de reis, ou seja, Deus vai nos levar diante de pessoas importantes, para que possamos ser testemunhas dele. E neste momento Ele está dizendo e nos prometendo
que nós não precisamos nos preocupar com o que é que nós haveremos de falar, porque na mesma hora será o Espírito de Deus a falar na nossa vida e através da nossa vida. Porque esse vaso de barro que somos eu e você contém um tesouro chamado Espírito Santo de Deus. E se você se alegra por essa presença, você está demorando para aplaudir o Senhor e dar um glórias a Deus. Amém? Eu quero finalizar com as palavras de Paulo. Quando Paulo diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de vos admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Irmãos, é tempo que a igreja precisa entender o significado da palavra admoestar. Nós, como temos repetido aqui, vivemos um século onde muitos filhos de Deus se tornaram em filhos e filhas mimados. E quando nós nos tornamos em crianças mimadas, nós não aceitamos mais a exortação e a admoestação. E você vai ver inúmeros versículos na Bíblia falando sobre a necessidade de nós exortarmos e admoestarmos uns aos outros. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que se nós estamos sem admoestação, nós nos tornamos bastardos. Filho bastardo não tem direito à promessa. A promessa é para filhos obedientes, filhos que se deixam admoestar, porque é somente através da admoestação que nós crescemos e amadurecemos. Pastor, o que significa admoestar? Admoestar significa repreender com brandura. Admoestação significa advertir alguém de forma benévola e amigavelmente de alguma coisa. Se eu amo a Leia, se eu amo a minha esposa, se eu amo a Sabrina, eu devo, quando necessário, repreendê-la, admoestá-la, adverti-la de forma amigável, mas eu preciso fazer. Amém? Porque se eu não advertir o meu próximo do erro que ele está cometendo, daquilo que o Senhor está me mostrando, ele está fadado a cair. E a queda pode ser grande. E se Deus está mostrando para mim, irmãos, em primeiro lugar, compete a mim interceder pelo meu irmão. Quando Deus me mostra algo na vida do meu irmão, quando Deus me mostra um pecado, uma deficiência, uma falha, em primeiro lugar, Deus está me revelando, não é para mim fazer fofoca e nem para sair para aí falando para todo mundo da vida do meu semelhante, porque isso é pecado. A Bíblia diz no livro de Tiago: quem é você que julga o seu irmão, que fala do seu irmão? Acaso você se tornou agora doutor da lei? Juiz? Nós não podemos falar do nosso irmão. Se Deus mostra um pecado, uma falha, é para a gente interceder, porque essa obra ainda é do Senhor. E se alguém precisa corrigir alguém, disciplinar alguém, tratar com alguém, é o Senhor que vai fazer. Não é você e eu os juízes agora. Amém? Nós não somos juízes. Esses dias eu participei de uma conversa de líderes. E naquela conversa veio à tona o nome de uma pessoa que já cometeu muitos erros. E eu cheguei a dar uma instrução naquele momento, mas no final nós tivemos um tempo de oração e eu lembrei aqueles irmãos que com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos também. Ou seja, se nós formos muito rigorosos, as pessoas serão rigorosas com a gente. Agora, se nós formos misericordiosos, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se eu for misericordioso, na hora do juízo, Deus vai ter misericórdia de mim.
porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Você pode aplaudir o Senhor? Agora, se eu for rígido, se eu for duro, na hora do juízo, porque de tempos em tempos Deus executa o juízo sobre a sua noiva. Na hora do juízo, irmão, Cida, sai de baixo, porque se chover granizo na sua casa, irmão, isso não é um bom sinal. Exortar significa incitar, advertir, aconselhar, persuadir. É tempo que nós precisamos permitir que o Senhor nos advirta, que o Senhor nos aconselhe, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos instrui, que o Senhor nos admoeste por intermédio do Espírito e também do nosso semelhante. Porque, como disse, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Amém, irmãos? Feche seus olhos, eu quero orar por você, quero louvar a Deus pela presença do Espírito de Deus nesse lugar. Eu tenho certeza que o Senhor falou com cada um de nós nessa noite. E nós queremos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela doce presença do Teu Espírito nesse lugar. Muito obrigado porque o Senhor repreende, orienta, exorta a todos quantos o Senhor ama. Pai, continua falando conosco, Senhor. Continua nos despertando, continua nos orientando, continua nos advertindo e nos apontando o caminho na qual nós devemos seguir. Todos nós somos escolhidos por Ti. Tua palavra diz que não somos nós que Te escolhemos, mas o Senhor escolheu a cada um de nós para irmos e darmos frutos e frutos que permaneçam. Nós queremos, Pai, nos tornar a cada dia filhos melhores, filhos e filhas de verdade, que possam dar prazer para Ti. Portanto, nós Te pedimos, completa a boa obra que começaste em nossas vidas. Continua, Senhor, nos fortalecendo, nos fortificando, nos confirmando e nos aperfeiçoando até o dia de Cristo. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. A Ele toda a honra.